Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Robson. Eu vou gravar algumas videoaulas para vocês, para que vocês possam estudar, tentar resolver os exercícios de casa. Espero encontrar todo mundo bem, com saúde. E aí eu vou passar essas videoaulas com o objetivo principalmente de vocês poderem fazer as atividades com um mínimo de dificuldade. Eu vou fazer essa aula. Depois eu quero fazer algumas aulas de atividades relacionadas às atividades que eu vou passar para vocês. Deixei lá no site as orientações de como vocês procederem na realização das atividades. Tá? Tem exercícios, tem parte teórica que é para estar estudando, tá? Faça as anotações, tem um grupo, vou abrir o grupo lá do GR8 para vocês poderem estar tirando as dúvidas, tá? Mas também eu pretendo fazer mais algumas videoaulas com o intuito de resolver alguns exercícios, tá? Mas tentem fazer os exercícios lá. Na última aula que a gente teve, eu cheguei a falar sobre conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais. Eu não lembro se a gente começou os racionais, mas hoje eu vou dar uma pincelada rápida no conjunto dos números racionais, irracionais e reais, e aí a aula principal hoje é falar sobre intervalos reais. Tá? Então, se a gente observar aqui no slide, o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui é conjunto dos números reais, irracionais e irracionais. Então, se vocês observar aqui no slide, o que a gente vai estudar hoje é conjunto dos números racionais, irracionais e reais, e intervalos reais, ok? Então, vamos aqui começar aqui. Conjunto numérico. O conjunto dos números racionais, que é representada por este símbolo aqui, ó, um símbolo Q, tá? A gente faz a seguinte leitura aqui, ó, conjunto dos números racionais é x, tal que x é a sobre b, quer dizer, x é uma fração, e onde a e b são números inteiros, sendo que b tem que ser diferente de zero. Uma representação na reta numérica está aqui, ó. Eu tenho uma reta numérica, eu tenho esses valores aqui de baixo, são números inteiros, tá? Esses valores aqui são números inteiros. Então, nós temos números inteiros positivos e negativos. E esses números aqui em cima, ó, são as frações, tá? Todas essas frações aqui, ó, elas estão representando o conjunto dos números racionais. Nós temos aqui também o conjunto dos números irracionais. E olha só, números irracionais. Números irracionais é todo número que não é racional. Ou seja, o número racional é aquele número que a gente escreve em forma de fração, onde os seus numeradores e denominadores são números inteiros. Agora, nesse caso aqui, para a gente caracterizar um número irracional, olha só, número racional é todo número com infinitas casas decimais e não periódicas. Então, um número irracional, ele é um número decimal, só que essa parte decimal, ela não é uma dízima, ela não é um número decimal finito, ele é um número decimal infinito. Não tem fim essa quantidade de casas decimais. E características que a gente pode encontrar, e os números que têm essas características são as raízes de números que não possuem raízes exatas. Por exemplo, raiz de 2, olha só, a raiz de 2 ela é um número decimal infinito. Não tem fim esse número. Se você pegar uma calculadora, quanto mais casas decimais tiver, você nunca vai conseguir encontrar um fim e nunca vai gerar uma dízima periódica. Nós temos aqui um outro número que é raiz, que não é exata, somada com um número
inteiro e o resultado que a gente tem também vai ser um número irracional. E é também o número π, né? O número π também é um dos números mais famosos aí que existe, também ele é considerado um número irracional. Agora nós temos, dentro de conjunto numéricos, temos o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais são todos os números que vocês já estudaram. Então, se a gente lembrar bem, tudo que a gente está vendo aqui são coisas que vocês já viram. Então, esses aqui são os números de... Esses aqui são a representação de alguns números. Por exemplo, na reta numérica, nós temos aqui dízimas periódicas, nós temos dízimas periódicas aqui, raiz quadrada de número não exato, né? Raiz quadrada de 2 não dá um número exato. Aqui nós temos um exemplo de número irracional, aqui nós temos um exemplo de um número racional, número racional, número racional, número irracional, número irracional. Olha, esses que eu estou marcando aqui, todos eles são números irracionais. Temos a reta numérica, e olha aqui quem está aqui dentro, ó, do lado de cá, conjunto dos números naturais, ó, vai embora. E para o lado de cá, nós temos os números negativos inteiros. Então, juntando os dois aqui, ó, que não tem fim, juntando os dois aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, nós temos números inteiros, números racionais, números irracionais, tá? Todos eles estão dentro de quem? Do conjunto dos números reais. Então, a gente viu nesse diagrama aqui, conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números racionais. E os números irracionais estão à parte, ok? Então, aqui era só para a gente fazer um apanhado, uma revisão de conjuntos, que vocês também já deveriam saber, mas só para a gente fazer, relembrar isso. Agora, a nossa aula, em relação às atividades que eu vou passar para casa, está justamente ligado a esse conteúdo. E o que seria intervalos reais? Olha, quando a gente trabalha com intervalos reais, isso quer dizer o seguinte, ó, o conjunto dos números reais possui também subconjuntos denominados intervalos, nos quais os elementos são determinados por meio de desigualdade. O que é desigualdade? Vocês lembram quando a gente trabalhou com inequação? Nós tínhamos no lugar do igual, nós tínhamos o maior, o menor, maior igual, menor igual. Então, sempre que eu tenho uma equação, vamos dizer assim, e no lugar do igual a gente tem as desigualdades, que é maior, menor, maior igual ou menor igual, ela deixa de ser uma equação e passa a se chamar uma inequação. Tá? E aí essas inequações, elas vão ser representadas... E aí, para representar os intervalos, nós vamos usar colchetes. Tá? Os colchetes, como a gente está vendo aqui, ó, esses colchetes é que vai representar os nossos intervalos. Ó. Esses dois símbolos serão usados no nosso estudo. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui a representação algébrica. A representação algébrica, ela se dá dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui x que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a b e maior do que a. Ou, nesse caso aqui, ó, nós temos essa seguinte situação. Nós temos esse colchete aqui, ó. Nós temos esse outro colchete aqui, ó. Então, quando a gente tem esses colchetes aqui, eles vão determinar se essa bolinha aqui, ó, por exemplo, o A está posicionado bem aqui na reta numérica, o B está posicionado bem aqui na reta numérica. Lembrando que a letra A e a letra B são números, tá? Então, como a gente não vai ficar aqui colocando números, a gente usa letras para representar os números. Então, aqui, esse número A, que a letra A está representando, nesse ponto aqui, ó, ele faz parte desse conjunto. Por quê? Porque a bolinha aqui está fechada.
Essa letra B também faz parte, porque essa bolinha está fechada. Então, olha só, o x ele é maior ou igual. Perdão. Olha só, o x é menor ou igual a B. Por outro lado, o x é maior ou igual a A. Então, intervalo fechado de extremos A e B. Então, isso quer dizer o quê? Que tanto A quanto B faz parte desse conjunto. E uma maneira de vocês entenderem isso, toda vez que esse cochete, a abertura do cochete, estiver virado para a letra, olha, essa abertura aqui está virada para a letra A, essa outra abertura está virada para a letra B. Então isso quer dizer que a bolinha vai ser fechada, a bolinha tem que ser preenchida aqui, ó, bolinha preenchida. O cochete virado para a letra A, a abertura dele virado para a letra B. Então essa bolinha tem que ser fechada. Vamos ver o exemplo de baixo. X que pertence aos reais está o quê? X é menor do que B e x é maior do que A. Observa que não tem o sinal de igual aqui agora. Se não tem, olha o que acontece com o cochete. Ele fica virado. A abertura dele está virado para o outro lado. Ele não está virado para a letra. Então, quando isso acontece, olha só, as duas bolinhas estão abertas. Então, intervalo aberto de extremos A e B. Então, o que isso quer dizer? Que esse conjunto aqui que eu quero são os valores que está depois de A até chegar ao B, mas o B não me serve. Supondo que isso aqui fosse o número 1 e aqui fosse o número 3. Então eu teria aqui 1,1, 1,2, 1,3, 1,30001, 1,0000001. Então todo número maior do que 1. Se aqui fosse o número 1 e aqui fosse o número 3, então todos esses números que estão dentro desse intervalo me servem, menos o 1 e o 3. Por quê? Porque não tem um sinal de igualdade. E se não tem um sinal de igualdade, esse cochete está virado para fora. Então, aqui nós temos os outros casos aqui, e a gente tem que entender isso. Olha, o cochete nesse caso está virado, não está virado para o lado do A, então a bolinha nesse caso aqui é aberta. O cochete está virado para o B. Se o cochete está virado para o B, então o B vai me servir. Olha, bolinha fechada. Nesse conjunto aqui, o B vai fazer parte do conjunto, mas o A não. E mais todos esses valores aqui, Então eu tenho aqui, intervalo aberto à esquerda, está aberto à esquerda, porém é fechado à direita, aqui no caso do B. Então nós temos essa situação, essa aqui é a representação algébrica, essa é a representação no eixo real. Ok? Então nós temos as outras. Nós temos aqui, embaixo, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui, reais ou. Se eu falei conjunto reais, então tudo me serve. Então olha só como que está aqui, Eu poderia até ter colocado uma setinha para cá também, porque ele me serve tanto para cá como para cá. Menos infinito e mais infinito, certo? Então me serve tudo. Mas aí eu não tenho uma bolinha fechada? Como que eu vou ter uma bolinha fechada? Intervalo ilimitado. Como eu não sei onde é o conjunto, onde termina o mais infinito ou o menos infinito, tem que ser infinito. Eu não tenho bolinha para pôr aberto ou fechado. No caso de mais infinito e menos infinito, eu não tenho essa situação. Simplesmente eu marco toda a reta. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, umas atividades do livro. Olha só, página 32, exercício 26, letra A. Olha a situação aqui, Nesse exercício aqui, provavelmente ele deve estar pedindo lá para a gente colocar fazer essa reta. Então eu já sei que aqui vai ser uma bolinha aberta, aqui vai ter que ser bolinha aberta, e aqui tem que ser bolinha fechada. Olha o cochete aqui virado para o 5. Então vamos ver como que fica essa representação. Vamos lá. Essa aqui é a letra 27. Então tá aqui, temos a representação. Olha, como eu falei aqui, no menos 3
é aberto, no 5 fechado, e eu pego todo esse intervalo aqui. Todo esse intervalo aqui vai me servir inclusive o 5. Inclusive o 5. Ok? Então nós temos a representação algébrica. X que pertence aos reais. Por que reais, pessoal? Todos esses valores aqui me servem. Aqui dentro eu tenho uma gama de números. Eu tenho números decimais finitos e infinitos. Então, tem número inteiro aqui no meio também. Então, olha só. Eu tenho número inteiro, eu tenho número natural, eu tenho número decimal aqui. Números decimais que são tanto números racionais como números irracionais. Ok? Então, está aqui a representação algébrica. O igual está aqui, então, bolinha fechada. Não tem igual aqui, bolinha aberta. Ok? E o exercício 32, eu peguei esse exemplo aqui. Ó. Ele mostra essa reta numérica e ele quer que eu a represente. A represente como? Vou representar isso aqui em forma algébrica. Então, eu teria aqui, ó, isso aqui seria x, eu não sei que valor que é, então eu vou falar x. Então, x que pertence aos reais está o quê? X é maior e igual a menos 2, certo? Então, nós temos aqui, ó, x que pertence aos reais está o quê? X é maior ou igual a menos 2. Tá? Então, esse aqui é um exemplo para resolver essa atividade. E para finalizar, eu temos essa situação na resolução de inequações. Vamos lá. Na resolução de inequações e de outros problemas em que são necessárias operações como união, interseção, etc., entre intervalos, podemos utilizar uma representação gráfica. Então, nós temos essa situação aqui. Ó. Olha, eu tenho um conjunto A, o conjunto A, x que pertence aos reais, está o quê? X é menor do que 5 e maior ou igual a 2. O conjunto B, x que pertence aos reais, está o quê? X é menor do que 3 e x é maior ou igual a menos 3. Neste caso, olha só o conjunto A. Tem o igual, o cochete está virado, a abertura está virada para o 2. O 5 aqui, ó, não tem igual, o cochete, a abertura não está virado por 5. Vamos para o conjunto B. Olha, no menos 3 aqui, tem o igual, cochete, a abertura virada por menos 3. Nesse caso, eu não tenho um sinal de igual aqui. Então, a abertura está virada para o número 3. Então, nós vamos pegar esses números aqui agora e representar eles na reta. Então, olha, esse é o conjunto A. Como que fica o conjunto A? Está aqui, ó. Ele é o intervalo fechado em 2 e aberto em 5. Então, vai me servir tanto o número 2 até chegar ao 5. O 5 não me serve. Então, nós temos aqui essa representação aqui para essa situação. O conjunto B, nós temos aqui ele na reta numérica também. Olha só, o conjunto B, menos 3 e 3. Se a gente olhar aqui, é igual. Se é igual, fechado. Aqui eu não tenho igual, aberto. Então, nesse caso, essa é a minha representação. Olha o cochete aberto aqui no 3 e aqui ele está fechado. Quer dizer, ele não está, perdão, olha ele fechado aqui, né? Ele me serve aqui e nesse caso aqui ele não me serve. Tá? Ok? Ok? Então vamos lá. Agora eu quero fazer o que? A interseção entre A e B. Como que eu faço a interseção entre A e B? Eu vou pegar aqui, ó, é como se eu traçasse aqui, uma reta aqui, outra reta aqui. Peraí. Olha só como que eu resolvi esse exercício. Eu venho aqui, ó, traço uma reta em cima do 2. E venho aqui, traço uma reta aqui em cima do 3. Esse aqui não é o intervalo, só que o 3 não me serve, só que o 2 me serve, né? Então, como que ficaria aqui? Olha só como que ficaria. Eu vou pegar fechadinho aqui no 2 e aberto aqui no 3. E eu preciso justamente desse intervalo. Esse intervalo é o quê? A interseção. É o que eu estou procurando. E eu tenho aqui, ó, x que pertence aos reais, está o quê? X é menor do que 3
porém x é maior ou igual a 2, certo? Ou dessa forma aqui, ó, trabalhando com colchetes, tá ok? Bom, espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Eu vou estar preparando mais algumas videoaulas com resoluções de alguns outros exercícios lá do livro. Tentem fazer os exercícios, postem no fórum as suas dúvidas, tá? E a gente vai trabalhando dessa forma até retornar às aulas. Boa noite para vocês e bons estudos.